Tagebuch aus dem Gefängnis, am 19. Dezember 1941. São 19h45. Leio no nosso cenário a prece: confia os teus caminhos ao Senhor. Agora Lisa deve estar fazendo a oração da noite com as crianças. Meus pensamentos estão com elas. Me preocupo em como minha família vai sobreviver. Não entendo muito bem porque estou preso. É a guerra. Vou continuar a ler a Bíblia e tentar sozinho aprender algumas palavras em português. Atenção, mundo livre! Atenção, democracias! Este é o grito de alerta. Não deixemos que o mundo civilizado caia outra vez nas mãos de loucos e atrevidos, para que não se repita o deplorável inferno de Hitler. Em setembro de 1939, eclodiu esta Segunda Guerra Mundial, que envolveu praticamente todo o mundo. Foi formado a potência do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A outra facção, que seria os Estados Unidos, Inglaterra e uma parte da Rússia. O Brasil entrou em guerra contra o eixo, então os ânimos ficaram cada vez mais acirrados. Me lembro que na casa de comércio de meus pais, em Horizontina, havia um grande cartaz onde estava escrito assim, em letra preta, em cima de papel fundo branco: é proibido falar alemão, italiano e japonês. No Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, como no estado de São Paulo, havia muitos imigrantes alemães. Estes, naturalmente, por sua origem e por ainda falarem alemão, passaram a ser suspeitos, alguns mais do que outros, especialmente aqueles que exerciam uma função de liderança, de professores, educadores, pastores, ou seja, os chamados intelectuais. E uma das características da Igreja Protestante, da Igreja da Reforma, é não ter somente uma igreja, não apenas um recinto para o culto, e sim a formação era sempre muito preponderante. Veio muito professor para cá para dar aula em escolas. Como eram formadores de opinião, a primeira coisa que aconteceu é que eles foram observados. Veio a polícia, frequentou os cultos, frequentou o culto infantil, que era basicamente a catequese para as crianças, para ver até que ponto os pastores estavam doutrinando politicamente as crianças. A juventude de Hitler, que fora ensinada a acreditar, hoje a Alemanha, amanhã o mundo, também tinha suas canções de marcha. Muitas autoridades, e quanto menor é a sua capacidade e sua cultura, tanto mais eles enxergam também, às vezes, em cabeça de burro, chifres, né? Eles enxergam fantasmas, eles enxergam perigos, onde esses perigos nem existiam. Em 40, já houve presença nas reuniões das igrejas, em muitos lugares. No caso de Hamburgo Velho, foi em abril de 41 que começou a primeira fiscalização direta. A entrada na casa, a apreensão de revistas, livros. Essas pessoas corriam, então, efetivamente o risco de serem interpeladas pelas autoridades locais e que levavam, inclusive, esses cidadãos à prisão, né? Privavam eles das suas liberdades. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amém. A Segunda Guerra Mundial
teve consequências muito sérias na cidade de Santa Rosa. O delegado de polícia da época, o prefeito principalmente, o prefeito era um oficial da brigada, e ele então exigia o cumprimento da lei, mas extrapolava a lei, né? Aqui existia, sim, o 27º Batalhão de Provisórios, ligado ao coronel Braulio Oliveira. Ele tinha os seus majores, ou seja, aquelas pessoas que faziam tudo o que eles mandavam. E não aceitavam a interferência dos alemães, as pessoas de origem alemã, porque eles diziam assim: nós que somos os verdadeiros donos da terra. E eles vieram para cá de qual maneira e etc. E agora querem mandar, querem ser os maiores do que nós. Então, se iniciou uma verdadeira, vamos dizer assim, caça às bruxas. Dia 19 de abril de 1942... era aniversário de Hitler. Então, acharam uma belíssima data, né, para desacatar as pessoas que moravam aqui e eram de origem alemã. Então, lá de Cruzeiro veio um caminhãozinho cheio de pedras e a turba. E aonde eles passavam, que tinha alguém, né, que eles conheciam, foi uma cidade pequena. Então, eles começavam a apedrejar e gritar assim: quinta coluna, né, traidores, e pedra e pedra. Eu não entendi até hoje o porquê tanta, digo até ódio, né? Essa repulsa, essa revolta. Eles vieram aqui para trabalhar, não vieram aqui para explorar coisa nenhuma. Muitos trouxeram da Alemanha umas bíblias que eram bens de família, já bíblias tradicionais da família, né? Era mais um tesouro, era um bem que tinha um valor intrínseco muito grande, né? E essas foram confiscadas e queimadas sem dó nem piedade. Não tinha. Eu vi quando era garoto. E tinha uma pilha de Bíblia mesmo, que tinha ali, de livros também em alemão, tudo que era escrito em alemão, e prenderam fogo naquilo tudo, estava uma pilha grande, e incendiaram aquilo tudo. Mas eles invadiam. Eles faziam comícios, e eles lá faziam os chefetes ali, vamos em tal lugar, e lá se iam. E né? assim E ninguém, naquela época Santa Rosa não era calçada, mas acho. Não sei de onde é que arrumavam tanta pedra. Foram as invasões no comércio, que eles tinham, jogaram tudo na rua. Era a maior tristeza do mundo, porque o homem era de origem alemã. Então, foi muita perseguição. Era um armazém, né? Armazém, uma padaria. As principais casas de comércio, uma padaria, chamava-se 14 de Julho. E eles entraram lá e barbarizaram. Tanto assim que a família ficou 15 dias fora de casa porque não conseguiam voltar, não tinha nem condições de voltar. A gente, quando é mais nova, que vê aquilo, a gente não esquece nunca na vida, né? São quadros. Eles eram presos naquela antiga escola agrícola, transformada em presídio. Presos políticos, né, iam para lá. Primeiro levavam uma boa surra aqui em Santa Rosa. Depois iam continuar a surra lá na agrícola. Porque da nossa casa a gente via assim, o pátio, então toda aquela fila de gente lá, foi muito, muito triste. Eu vi muito sofrimento ali, doía na alma de ver aquelas pessoas. Havia, assim, uma intolerância violenta nesta cidade. Isso precisa ser dito, isso precisa ser contado. O Brasil tinha, oficialmente, 12 campos de internação. Charqueadas era um campo de internação apropriado para prisioneiros políticos. Todos eles, professores, empreendedores, empresários, foram presos e são considerados os 15 de Novo Hamburgo. Os 15 que foram presos. Então quer dizer, pastor Pommer, que apesar da proibição, o senhor estava falando em alemão? Eu estava falando aos enlutados da palavra de Deus. E por acaso o senhor viu a bandeira nacional socialista por lá? Eu vi a bandeira da minha pátria, não a bandeira de um partido.
Mas isso é a mesma coisa, pastor. Nós aqui chamamos a bandeira assim, o senhor não sabia? Mas essa é a bandeira da Alemanha reconhecida há muitos anos, Herr Delegado. Por acaso o senhor é membro do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, pastor? Sim, como muitos pastores e cidadãos alemães, eu fui. Mas só até aqui no Brasil o partido ser proibido por lei. Eles foram transportados de navio para Charqueadas, para o presídio de segurança máxima, naquela ocasião novo ainda, o presídio de Charqueadas. Foram informados de que teriam que trabalhar na lavoura. Eram trabalhos forçados, ou seja, não tinha opção. Eram forçados a trabalhar. Diário de prisão, 18 de dezembro de 1941. Cresceu o número de bolhas que se inflamaram, feridas que surgiram, insolação e queimaduras. Trabalho em outra roça, sou um pastor de almas. Não posso dizer assim que alguém foi preso por ter sido identificado como sendo nazista. Foram presos porque falavam a língua alemã ou porque tinham em casa um livro em alemão, inclusive a Bíblia em língua alemã. Aconteceu o momento em que os prisioneiros foram julgados e declarados inocentes. Por você ir embora não significa que você corta todos os laços com a sua terra, né? Com a sua origem, com a sua cultura. Não pega. Nós temos que nos libertar finalmente de um espírito belicoso. Que essa situação pode ocorrer de novo, nós estamos lendo cada dia em jornais. Toda situação de guerra gera extremismos. Toda situação de guerra provoca, além de milhares de mortos, provoca desentendimento entre pessoas e nações. Não se pode deixar de perseguir permanentemente, é de que nós nos entendamos de maneira fraterna, como seres humanos, e termos uma unidade dentro de uma diversidade. Com tudo isso que a guerra provoca, tem a questão pessoal também, tá? A maldade pessoal. Muita gente se aproveita dessa situação para usar, né, contra fulano ou beltrano, denunciar por pouco mais ou nada. Olha, eu vou lhe dizer, eu acho que toda guerra não tem justificação. Eu acho que a guerra é uma agressão, é uma crueldade, é uma boçalidade, enfim, eu sou contra a guerra e sou pacifista a vida toda. Considero a guerra como alguma coisa completamente desumana, completamente fora dos eixos. Eu creio que a liberdade humana, o direito de se desenvolver, o direito de ser alguém, é tão forte que a guerra é contra qualquer tipo desses direitos humanos. Der Krieg ist eine schlechte Sache und besser wäre es schon, wenn man das gar nicht hätte.